Oba, bom dia, boa tarde. Quem me assiste, deixa eu ver aqui se a câmera tá boa, deixa eu ver se tá uma boa posição. Isso, isso. E hoje, hoje, quando eu acordei, estava a ler um livro, Hábito dos Casais, né? Hábito dos Casais. Hábito dos Casais, qualquer coisa. Hábito dos Casais, qualquer coisa. Depois, acho que depois eu vou colar o a capa só, para vocês verem, Hábito dos Casais. E assim eu estava a ler numa dessas páginas, me interpelei com um tema: como lidar com a tua sogra. Como lidar com a tua sogra. No livro, de casamento. Eu não sei. Né? Eu não sou casado. Né? E aí estava lendo. Eu ia ali lendo. E me interpelei, né? Encontrei alguns pontos importantes nesse livro, ou nesse subtema, nesse modo, nesse subtema, que me levou a trazer um pouquinho para compartilhar com vocês, né? Como lidar com a sogra. Primeiro, muitas pessoas dizem que o casamento não é só a união entre duas pessoas, mas sim entre famílias. Principalmente isso aqui vem mais sempre, vejo mais aqui no continente africano, que o casamento não é só a união entre duas pessoas, mas a união entre duas famílias. E aí entra a famosa figura que é a sogra. A famosa figura que é a sogra. Para alguns, ela é uma pedra no sapato. Para outros, casamento, ela é uma bênção no casamento. Yeah. Ela é uma bênção, mas uma bênção no casamento. Vou compartilhar alguns pontos, né, desse livro com vocês e algumas ideias que eu tirei ou que eu tenho. Né? Epá, você pode dizer: epá, você já é casado? Você está a falar disso? Não, eu ainda não sou casado. Mas lendo e vendo, aprendendo e vendo o que se passa, o que já se passou, né? Às vezes, sogra, nora, essas coisas, às vezes é muito grave. E uma vez dessa, eu conversando com a minha amiga, ela me disse que a irmã dela, depois de casar, né, depois de 2 meses ou um mês, uma coisa dessa, se não me engano, a sogra deixou de ir na casa deles. Deixou mesmo, deixou de ir. E a nora deixou de ir na casa da sogra. Quer dizer, se os netos quiserem ver a avó, o pai pega, leva. Se o filho quiser ver a mãe, vai. A, a sogra não pode sair da casa dela para vir na casa da nora, para ir ver problemas, discussão, bilo, como se diz aqui em Angola, bilo. E ficam essa terapiada e, de certo modo, isso não agrada a ninguém, né, no caso. Bem, eu vou partilhar aqui alguns pontos do que eu acho acerca dessa coisa, como lidar com a sogra. O que também eu já li, né, lá, né, o segredo para os casais. Os casais. Primeiro temos o respeito, acima de tudo, o respeito. Bem, você tem que saber que a pessoa que você, deixa eu ver aqui, né, câmera aqui, ó. A pessoa que você está a casar com ele, ou a mãe da pessoa que você está a casar com ele, tem que lhe considerar também mãe.
Então você lhe deve respeito como se você devesse o respeito para a tua própria mãe, tá? Esse é o primeiro ponto. Respeito acima de tudo. Por exemplo, as sogras, ou algumas sogras, não posso dizer todas, algumas sogras têm o hábito de dar conselho, às vezes, no momento que não lhe pedir, para a nora. O que a nora, nesse exato momento, faz? Por exemplo, só pode agradecer pelo conselho e dizer depois, penso nisso. Tá vendo? E pronto. Agora não, tem certas noras, né? Logo que lhe dão esse tal conselho, mesmo que a sogra também não lhe mandaram para dar o conselho, mesmo que deem o conselho, pula para certa discussão, que nem, acho que nem iria valer para nada, ou não vai valer mesmo para nada. Tá vendo? Então, sendo você a nora, responde só na sogra. Obrigado, mãe, né? Aí depois pensa no assunto. E a conversa acaba. E pronto. Bem que o respeito não significa concordar sempre, né? O respeito não significa concordar sempre com as coisas que vão dizer, mas sim reconhecer o lugar dela. Tá sabendo? Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Depois vamos para o segundo ponto, que eu acho que é não competir com a sogra. E muitas sogras sempre têm dessas, tá sabendo? Não competir sempre com a sogra. Sempre. Não importa. Não competa com ela. Muita gente entra numas disputas, tipo, quem cozinha melhor, quem trata melhor, quem controla melhor, quem educa melhor, essas coisas aí. Quem tem mais influência. Epa, isso só cria desavença. Isso aqui só cria desavença, tá? Entre você e ela. Só vai criando desavença. Se a sogra dizer, por exemplo, meu filho sempre gostou da minha comida, tá fixe. Tá fixe, sempre gostou da comida. Melhor você tem que se lembrar. Você, como nora, também tem que lembrar que o filho dela nasceu, né, na casa dela. Ela é que cozinha para ela, né? Então, é prático que ele, né, se habitue com a comida dela. Afinal, desde que ele nasceu, ele que dá de mamar. Ele que fazia a comida para ele quando era neném. E quando cresceu, comia aí, na casa da mãe dela. Então, não é motivo, né? Talvez para responder rudemente, eh, para responder com uma certa provocação. Agora, tem mulher que se bate no peito, agora sou eu, agora sou... Não, para que isso? Simplesmente você pode responder como algo. Com certeza, a mãe cozinha bem. A mãe cozinha bem. E você pode pedir a receita para ela. Sim, a mãe cozinha bem. Mãe, pode me ensinar aquela receita de X com X, X com Y. Ele gosta muito. Pode me ensinar. Tá vendo? Você cria certa conexão. E vou falar também desse ponto acerca da conexão. Yeah. Yeah. Em vez de entrar em desavenças que não servem para nada mesmo. Depois aqui vamos. Yeah. Aí, quando você não entra, para dizer que quando você não entra em conflito, né, a convivência fica mais tranquila e fluida. Tá vendo? Yeah. Quando você não entra mais em conflito, yeah, a convivência fica fluida, fica na ficha, fica na paz. Tá vendo? Yeah. Do que ficará, desculpem, a entrar em desavença. Bem, são alguns pontos. Eu tenho mais
um aqui que é o ponto número 3. Número 3, no caso, eu estou fazendo. Não é 3. O ponto número 3, né? Definir limites. Né? Definir limites com educação, certo? Definir limite com educação. Bem, definir limite é claro que ninguém precisa aceitar tudo, né? Ninguém precisa aceitar tudo. Principalmente a sogra. A sogra pode dar opinião, mas a vida é do casal. A sogra pode dar opinião, mas a vida é vossa, vocês dois. Tá vendo? O segredo é colocar limites de forma educada. Yeah? Limite de forma educada. Por exemplo, tenho aqui um exemplo que eu escrevi aqui. Se ela quer decidir sobre alguma coisa na vossa casa ou no vosso relacionamento, né? Epa, e dar uma certa opinião sobre um assunto ou sobre alguma posição da casa, você pode simplesmente dizer, bem, mãe, entendi a sua preocupação, entendi a sua proposta, mas eu e o João, ou fulano, o João é o nome fictício que eu decidi encontrar aí. Eu e o João decidimos que isso vai ser assim. Eu e o Pedro decidimos que isso vai ser assim. Então, você decide o limite, não quer dizer que é falta de respeito, não. Tá a ver? Você não pode responder com uma falta. Quis dizer que você não pode responder com uma falta de respeito, com uma arrogância. Ela dá essa mesma opinião. Mas você deve responder de uma maneira delicada, de uma maneira respeitosa, com clareza, educada, que vai repetir, né? Lembrando que estabelecer limite é ser claro, tá? Ser claro, tanto com a sogra ou com a tua nora, tá? Yeah. O quarto ponto, no caso, é criar conexão genuína. Aqui, criar conexão, né? Muitas vezes eu aqui já vi meus vizinhos, minhas vizinhas, passar no bairro, discutirem, chamar a sogra dela de bruxa. E, não faz isso. Chamar a sogra dela de bruxa. Não faz isso. Um ponto que eu ia refletir um pouquinho aqui. Você gostaria que a tua própria mãe seja chamada de bruxa? Gostarias? Né? Não gostarias que a tua própria mãe seja chamada de bruxa? Daí você como gosta de chamar a mãe do outro de bruxa? Então, vamos lá aqui. Isso seria no ponto 1, que é respeito, mas vamos aqui nos concentrar no criar uma certa conexão. Uma das melhores estratégias, né, de criar conexão é mostrar o interesse sobre a sogra. Ir lá lhe ver por vez em quando. E pedir uma receitazinha. Tá vendo? Yeah. Elogiar a sogra sobre alguma coisa que ela fez. Tá vendo? Yeah. Ela, por si só, por si só, ela também vai se sentir valorizada. Vai se sentir notada no bom, num bom indicador. Tá a ver? Por exemplo, pedir uma receita, que eu já disse aqui, pedir uma receita dela, elogiar a comida dela, perguntar sobre a história da infância do teu marido, né? Yeah.
entre outras coisas. Né? Pedir conselhos, né? Não faz tudo que você quer pedir, quer ir na amiga, quer ir na amiga, quer ir na parte da tua família, mas pedir conselho. Mas vai lá também. Pede um conselho a ela, tenta lhe ouvir. Tá vendo? Sempre respeitando. Não quer dizer que você tem que concordar com os conselhos dela, mas não. Respeitando o que ela diz. E depois você aí agora vai jogar. No caso, se dá ou não dá. Criar uma certa conexão. Tá? Em coisas simples. Em coisas simples mesmo. O quinto ponto é evitar falar mal dela. Principalmente em frente do seu esposo, ou do filho dela, do seu esposo amado. Yeah. E de outras pessoas também. Yeah. Ou das tuas amigas. Evite falar mal da tua sogra em frente das tuas amigas, em frente da tua esposa, do teu esposo, da tua esposa. Yeah. Evite, mano. Evite mesmo. Isso cria guerra. Sabe? Isso cria guerra. Uma lição de ouro que eu aprendi mesmo desse livro é que nunca fale mal mesmo da sogra. Essa é uma lição de ouro. Nunca fale mal mesmo da sogra em frente do seu esposo ou da tua esposa, ou mesmo de frente das tuas amigas. Nunca. Tá? Nunca fale. Não importa como ela é, se ela é mal educada ou como é que é, mas epá, evite falar mal dela em frente do teu esposo, da tua esposa ou das tuas amigas, entre aspas, né, nas fofocas, nas famosas fofocas. Olha, uma das coisas também é que tem certas sogras que gostam muito de criticar as coisas, né? Ah, aquilo, disso. Epá, se ela está a criticar, você respira fundo. Sabe? Tenta respirar fundo, tenta ba- baixar o teu ânimo, sabe, né? Porque nada vai valer se você lhe responder ou lhe dar respostas ou lhe lançar piada, sabe? Nada vai valer. Então, tente respirar fundo, primeiramente, respira fundo. Cara, é bom, tá vendo? Evita responder, senhora está errada, eu aquilo, assado cozido. Né? Em vez disso, diz alguma coisa tipo, mãe, entendi. Ponto final. Mãe, entendi, mas já entendi acerca desse assunto, né? Desse jeito vou pensar no assunto. Yeah? Yeah. Evite dizendo senhora, cara. No momento que ela está chamando certa atenção a ti, você vai dizer senhora. Não, chame sempre mãe. Entendi? Mãe, aquilo, mãe, isso, mãe. Tá a ver? Yeah. De um certo modo, embora que vocês estão aí a discutir ou a dizer sobre alguma coisa, ou ela está a opinar sobre uma coisa que você mesmo que você não está a gostar, ela primeiro vai se sentir respeitada, tá vendo? Se sentir respeitada. E segundo, quando aquilo tudo passar e você não responder nada para ela, acho que depois ela própria pode refletir mais acerca do assunto lá em frente. Então, decidi responder erradamente, né? Como senhora, eu não gostei daquilo, mas eu não gostei de... Não, evite essas coisas, tá vendo? Mas eu entendi sobre o assunto, vou pensar no assunto, né? Yeah. Sempre respondendo bem. Evitar sempre conflitos, como eu já disse, evitar conflitos, direitos, indiretos, tá vendo? Evitar conflitos vale mais do que 1000 palavras. Yeah? Estávamos no quinto ponto. No quinto ponto, agora vamos para o sexto ponto. São 7 pontos que eu tirei desse livro. Agora vamos para o sétimo ponto. Né? Acho que essas são as minhas ideias. Né? Juntei elas com o que eu acho. O que eu acho?
caso do livro. Seja grato pelos gestos. Tem certas pessoas que vivem no mesmo quintal com a nora ou com a sogra, né? Às vezes ela sai, depois vem, encontra a comida já feita, né? Ou às vezes foi lá visitar a sogra, juntamente com os netos. Então, agradeça, né? Seja grato pelo gesto dela, sempre que ela trazer alguma coisa, sempre que der alguma coisa, der um conselho, seja grato, tá vendo? Seja grato a ela. Uma coisa é pequeno gesto de gratidão pode mudar coisas mais que discursos grandes e belos, tá vendo? Eu sempre digo, coisas pequenas, pequeníssimas, mas pequeníssimas, né? Pode mudar, né? Pode mudar grandes coisas, pode mudar grandes coisas, do que dizer grandes discursos, né? Por aí fora. A sétima, e que é a última, é apoio do parceiro. Lembre-se, sempre que você tiver uma desavença, né, com a sogra ou não, né, nunca enfrente a sogra sozinha. Nunca enfrente a sogra sozinha. Nunca, mãe, nunca mesmo. Nunca enfrente a sogra sozinha. Se o teu esposo ou a tua esposa não está, né, e tiveram aquela discussão daquelas leves, ou ficará a trocar certas palavras, quando ele chegar, converse com ele de uma forma tranquila, né? Mostra a tua opinião, diz o que ela disse, não diz o que não disse para dizer o que ela não disse. Não. Sempre fale o que ela diz para seu parceiro. Ponha isso nele e deixa que ele resolva. Tá? E se você vê que ele não está a resolver, então puxa ele, vão junto até ela e possa resolver, para não você viver desavença. Apoio do parceiro na relação quanto aos problemas com as sogras e sogros, essas coisas todas. É muito bom. É muito bom e eu aconselho, no caso. Então, concluindo e resumindo, né, acerca de lidar com a sogra, né, primeiro, respeito, não ficar aí, não competir, ficar aí a competir, saber colocar o limite entre entre vocês duas, ou vocês dois, uma coisa dessas. Criar conexão. Esse de criar conexão é um ponto muito importante. Que é aquela de você ir lá pedir conselho, elogiar a sogra, pedir a ela que te fale um pouquinho do seu marido, ou seu marido ou esposo, como ele era na infância, pedir o conselho, pedir uma receitazinha, daquela aquela comida, tá vendo? Esses pontos, tá vendo? Cria uma certa conexão. Falar um pouquinho do teu esposo com ela, falar acerca se ocorreu um problema, falar acerca do problema, perguntar a ela como é que ela resolveu esses problemas, se ela teve esses problemas no lar dela, como é que ela resolveu, e por aí fora. Vocês podem, né? A sogra pode ser uma aliada para ti, ou uma benção, ou mesmo, como vocês dizem, uma pedra no sapato, mas não pode.
tá? Mas não pode. Yeah. É esse assunto que eu queria vir aqui compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado, né? Yeah. Depois vou deixar o livro aqui, o nome do livro na descrição e a capa depois. Yeah. É isso aí. Valeu e bateu. Tamo junto.